A paz do Senhor, meus queridos. Nós queremos, neste momento, desenvolver uma reflexão fundamentada em um texto da Palavra de Deus. E eu gostaria, antes de iniciar essa reflexão, citar um pensamento. A passividade divina, ela pode ser imaginada até chegarmos ao nosso limite. Daí em diante, ele se manifesta. Muitas vezes, nós administramos algumas adversidades e temos a impressão que há uma passividade da parte de Deus, o que de fato não ocorre. Mas nós temos essa impressão. E muitas vezes nós nos achamos no nosso limite. Mas quando chegamos àquilo que imaginamos ser o nosso limite, prontamente Deus se manifesta e prova que sempre esteve conosco, está e vai estar conosco na direção e no controle de todas as situações. Muito bem, eu gostaria de, antes de ler o texto que fundamenta a nossa reflexão, eu gostaria de ler 2 versículos. O primeiro está em Isaías, capítulo 50, versículo 10, que diz assim, é uma interrogação. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E o outro versículo que eu quero ler, antes de fazer uso aqui do texto que nós estaremos usando como base, Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muito bem, nesta ocasião eu gostaria de olhar um pouquinho para a vida de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E Jacó viveu uma experiência tremenda com Deus e com o homem. Todos nós somos bastante conhecedores da história de Jacó, porque é muito comentado, existem muitas mensagens, estudos, textos, enfim, sobre Jacó. E eu gostaria de, aqui no capítulo 28 do livro de Gênesis, ler aqui uma garantia que Deus deu a Jacó por ocasião daquela, vamos dizer, uma viagem, uma fuga, quando ele se ausentou da sua casa, do seu lar, da convivência dos pais, por causa da ira de Esaú, seu irmão. E aconselhado por Isaac, então, ele vai até a casa de Betuel, seu avô materno, não é? E mais especificamente na casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. E todos nós conhecemos que nesta jornada, Jacó teve uma experiência com Deus. Vamos lembrar que ele saiu de casa às pressas, né? Porque Esaú jurou matar Jacó. Então, Jacó, ele viaja e em uma das noites, certamente que ele passou muitas noites, né? A caminho,
da casa do seu tio Labão e do seu avô Betuel. Mas em uma dessas noites, Deus veio ao encontro de Jacó. E ele precisava mesmo ter um encontro com Deus. E então, nesse encontro, todos nós sabemos que ele teve aquela visão maravilhosa, né? Ele sonhou que uma escada, né, estava posta, cujo topo atingia o céu. Mas eu quero focar aqui nas garantias que Deus deu a Jacó. Capítulo 28 do livro de Gênesis. E no versículo 15, nós podemos ler assim: Deus dizendo para Jacó: estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho prometido. Aí a Bíblia diz que pela manhã, versículo 18, levantou-se Jacó e tomou aquela pedra que ele apoiou a cabeça para dormir, e ele a colocou em pé, como um altar, e derramou azeite sobre ela. E ele diz, chamou o nome daquele lugar Betel. E ainda no versículo 20, prosseguindo aqui, nessa experiência de Jacó, Jacó fez um voto a Deus: se for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, essa experiência aqui foi um divisor de águas, não só na viagem que Jacó empreende, mas também na sua vida pessoal. Ele saiu de casa como um fugitivo, mas agora já é um adorador. Ele já está realmente, depois dessa experiência com Deus. Muito bem. E no avanço cronológico da história aqui, nós chegamos aqui ao capítulo 29, quando ele de fato chega lá na casa do seu tio Labão, e ele fica por ali, um mês todo ali. E o Labão percebe que o Jacó não vai embora. O Jacó não disse prontamente isso, mas Jacó veio para ficar. E obviamente que ele começou a ajudar o tio, E, enfim, aí aqui no capítulo 29, nós temos aqui que Jacó, ele fica, com o seu tio Labão, e o Labão é o tipo daquela pessoa que ele quer tirar proveito de tudo. Existem pessoas que se aproximam de nós não por respeito à nossa pessoa, mas existem pessoas que buscam aproximar um convívio conosco para tirar proveito disso. E o Labão é esse tipo de pessoas. Então, no capítulo 29, aqui no versículo 15, ele pergunta, versículo 14, do capítulo 29, diz assim, Labão disse, olha, você realmente, meu parente, é da minha família. E a Bíblia diz que Jacó ficou com Labão o mês inteiro. No versículo 15, o Labão pergunta a Jacó, olha, você vai trabalhar para mim de graça? E declara-me, qual é o teu salário? Quanto você quer ganhar?
no versículo 16, diz que o Labão tinha 2 filhas. E o nome da mais velha era Leia e o nome da mais nova Raquel. Né? E no versículo 18 diz que Jacó amava Raquel, a mais nova. E o Labão, então, ele diz, olha, 7 anos, o Jacó disse para Labão, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha. Então disse Labão, é melhor que você se case com ela do que outro, né? E, enfim. E aí serviu Jacó, versículo 20, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e a Bíblia diz que foram aos seus olhos como poucos dias. O que uma paixão não faz, né? Porque ele amava muito. Mas ocorre que no dia do casamento de Jacó com Raquel, a Bíblia diz que Labão, ele trouxe a outra filha dele, irmã de Raquel, Leia, que era mais velha. E parece que Leia tinha um defeito na vista. E ele trouxe, certamente havia lá uma festa, um banquete. Não sei se o Jacó estava meio embriagado, porque era costume nessas festas eles beberem, enfim. E o Jacó só percebeu, passou a noite, e ele só percebeu que não era Raquel no outro dia, pela manhã. Eu acredito, porque está escrito na Bíblia, né? E aí o Jacó então reclama com Labão. Olha, não foi por essa que eu trabalhei 7 anos. Aí o Labão então, o Jacó já sendo vítima, né, do oportunismo de Labão, o Labão diz, olha, então você trabalha mais 7 anos e você fica com as 2, você se casa com as 2 irmãs. E aqui no versículo 27 do capítulo 29 está escrito, né? Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço. Tinha ainda outros 7 anos que servisse comigo. Bom, enfim, Jacó trabalha 14 anos para se casar. Se casou primeiramente com Leia e depois com Raquel. Né? Obviamente que ele não teve que trabalhar 14 anos para depois se casar. Ele já, assim que ele se casou com Leia, ele também se casou com Raquel e trabalhou os 14 anos para cumprir sua obrigação pelas 2 mulheres. Bem, aonde nós vamos ler agora é após esses 14 anos. E eu quero adiantar que nesses 14 anos, o Jacó foi vítima de uma manipulação inescrupulosa por parte de Labão. Jacó está trabalhando com alguém que só quer sugá-lo. Jacó está trabalhando com alguém que só quer explorá-lo. Então, obviamente que passados 14 anos de trabalho, Jacó está cansado. Ele está exausto. Ele está realmente muito magoado com o seu patrão, tio e sogro, né? Porque ele trabalha para o tio e casou com as primas, então Labão é patrão, tio e sogro de Jacó. E antes de prosseguir a leitura aqui, eu gostaria de te dizer que todos nós temos um limite. Todos nós. Por mais controlado que você seja, por mais otimista que você seja na administração de uma adversidade, essa administração gera desgaste emocional, psicológico, físico. Então, aonde nós vamos ler aqui, são passados 14 anos. Jacó não suporta mais ficar junto do tio. Ele não suporta mais essa situação. E eu quero lembrá-lo, antes de ler ainda, que existem 3 tipos de falência. Existe a falência natural, que nos é imposta pelo tempo. Obviamente que, com o passar dos anos, nós experimentamos fisicamente algumas falências, até estruturas de alvenaria, de metal,
carecem de reparos porque há uma falência natural, desgaste com o tempo. Isso é uma falência natural. Existe também um segundo tipo de falência, que é a falência que nós podemos provocar, ou por má alimentação, mau hábito, não é? E consumo de coisas impróprias. De repente você pode provocar em você mesmo uma falência. Então essa é uma falência provocada. Agora existe um terceiro tipo de falência que eu considero a pior de todas. É a falência induzida, ou seja, alguém pode nos induzir a uma falência porque a nossa falência lhe interessa. Parece difícil de compreender, mas às vezes a tua falência, a minha falência, pode ser interessante a alguém. Então é possível que alguém possa criar uma situação em que você ou eu tenhamos a experimentar uma falência, para que ele possa tirar proveito disso, ok? Então, é nesse sentido que nós vamos desenvolver uma rápida reflexão aqui, concluindo, né, essa que estamos fazendo aqui na vida de Jacó. Então, aqui no capítulo 30, versículo 26, então vamos pensar aqui que já se passaram 14 anos, ok? Desde quando Jacó chegou na casa de Labão, se casou com as duas primas, enfim. Agora aqui no capítulo 30, versículo 26, são passados 14 anos. Jacó não suporta mais. Então ele diz assim ao tio: dá-me meus filhos, porque então ele já tem filhos com as mulheres com as quais ele casou, Raquel e Leia, e as minhas mulheres. Ir-me-ei, eu vou embora, pelas quais eu tenho te servido, eu vou embora, pois tu sabes o trabalho que te tenho prestado. Aí no versículo 27, o Labão não imaginava, talvez, que o Jacó fosse embora um dia, mas isso parece que surpreendeu Labão, né? E aí, então Jacó, o Labão é pego de surpresa aqui, e no versículo 27 ele diz: olha, se eu tenho achado graça diante de ti, fica comigo. Labão nunca valorizou Jacó. Mas quando Jacó falou de ir embora, ele muda o discurso. Isso é próprio dos oportunistas, né? Então Labão diz aqui: fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Isso Labão reconhece. O Labão foi abençoado pelo trabalho de Jacó. E aí o Labão ainda diz: olha, quanto você quer ganhar? Determina o teu salário, né? E o Jacó, ele não quer fazer acordo, ele quer ir embora. No versículo 29, Jacó diz assim: tu sabes como eu tenho servido e como se passou o teu gado comigo, ou seja, eu cuidei bem. E no versículo 30, Jacó crava: o pouco que tinha antes de eu chegar aqui foi aumentado, foi multiplicado. E Deus tem te abençoado pelo meu trabalho. Agora, quando é que eu vou trabalhar por mim? Eu preciso trabalhar para mim, para minha família. Aí o Labão, no versículo 31, questiona, né? O que eu posso fazer? O que eu vou te dar? Aí o Jacó diz aqui: olha, o senhor não vai me dar nada. O Jacó quer ir embora. Mas, de repente, o Jacó resolve continuar com Labão. E aí, ainda no versículo 31, Jacó diz assim: olha, tornarei ou continuarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se, é uma condicional, se fizeres isso. Agora é o Jacó que vai propor aqui as cláusulas do contrato, né? Versículo 32. O Jacó, ele faz o seguinte acordo: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele, eram animais, né? Todos os salpicados e malhados, os morenos entre os cordeiros e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Isto será o meu salário. Então,
animal malhado, rajado, listrado, será de Jacó. Animal de uma cor só será de Labão. Isso é o que Jacó está propondo. E no versículo 34, Labão concorda. Então, que seja conforme a tua palavra. Mas o Labão já está mentindo. No versículo 35, olha o que Labão faz. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros. E Deus nas mãos de seus filhos, é Labão que está fazendo isso. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. E o que ocorre? Versículo 37. Tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e colocou estas varas que tinha descascado na frente do rebanho, nos canos e nas pias de água onde o rebanho vinha a beber. Versículo 43. É o sucesso, é o progresso que ninguém acreditava de Jacó. Ninguém acreditava que Jacó ia prosperar. Versículo 43. Cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Vamos prosseguindo aqui no capítulo 31 para entendermos o segredo do sucesso de Jacó. Capítulo 31. O clima está terrível. Estão todos contra Jacó. Jacó ouvia as palavras dos filhos de Labão, seus cunhados, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória, essa sua riqueza aí, é do que ele tomou do nosso pai. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que já não era como antes para com ele. E no versículo 3, disse o Senhor a Jacó: volta à terra de teus pais, aos teus parentes, e eu serei contigo. Para concluir a leitura aqui, eu gostaria de ler ainda o versículo 9. Jacó está contando para suas mulheres, Leia e Raquel, algo muito interessante. Olha o que Jacó contou para elas aqui. Versículo 9 do capítulo 31. Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. E aconteceu que no tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os animais que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E o anjo me disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Bem, nós temos aqui Jacó vivendo uma experiência intensa com o homem e com Deus. Como eu disse, Jacó ficou ao todo 20 anos na casa do seu tio Labão, nos domínios, nas terras de Labão e do seu avô Betuel, por parte de mãe. Muito bem. Esses 14 anos que Jacó trabalhou por Leia e Raquel, as mulheres com as quais ele casou, ele fez um contrato com seu tio, Então ele tinha que trabalhar. 14 anos era o dote, era o costume, O rapaz, quando ia se casar com uma jovem, ele tinha que pagar para o pai da moça o que ele pedisse. E Jacó não tinha recurso, dinheiro, então trabalhou, O dote que Jacó pagou foi o tempo que ele trabalhou. Muito bem. Então, esses 14 anos que o Jacó trabalhou para Labão,
ele sofreu muito. Não pelo trabalho ser difícil, mas porque o seu sogro e ao mesmo tempo seu patrão explorava demais. O Jacó diz aqui que ele mudou o salário dele 10 vezes, e não foi para mais, obviamente. E Jacó aqui, ele conta que quando sumia algum animal, ele tinha que pagar. Então, muitas vezes, penso, que a vida lá no campo, quando fechava os animais, se desse falta de algum, eu imagino que até às vezes escurecendo, Jacó tinha que ir atrás desse animal, porque se não encontrasse, tinha que pagar. Então eu penso que Jacó, ele enfrentou o orvalho, sol quente, chuva, muitas vezes, ele trabalhou muito. Então nesses 14 anos, esses foram 14 anos assim, realmente angustiantes, e estressantes. Bem, Jacó não tem nada. Ao final dos 14 anos, que ele trabalhou 7 por Leia e 7 por Raquel, ele não tem, ele não possui nada em nome dele. Ele só tem a esposa e os filhos. Ele não conseguiu nada, reunir nada. Bem materiais, nenhum. Então, como ele está concluindo o trato que ele fez de 14 anos, eu penso que quando amanheceu o dia em que ele não devia mais nada para o seu tio, foi neste momento que nós chegamos aqui no capítulo 30, versículo 26, e ele diz: eu estou indo embora. Eu vou pegar minhas mulheres, meus filhos, chega, eu estou indo embora. Nesse momento, Labão toma um susto. Se nós considerarmos que quando Jacó ainda estava a caminho da casa de Labão, se nós nos lembrarmos, Jacó viveu uma experiência com Deus. Jacó teve uma visão maravilhosa. E no capítulo 28, como nós já lemos, Deus deu garantias a Jacó. Capítulo 28, versículo 15, eis que estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores. Farei tornar esta terra e não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Você vai dizer: pastor, parece que Deus não cumpriu. O que prometeu, não. Queridos, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O agir de Deus na nossa vida, ele não segue a nossa cronologia. E a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Por isso que eu li os 2 versículos iniciais. Primeiramente, lá em Isaías, capítulo 50, versículo 10, onde diz assim: quem há entre os servos do Senhor que ouça a sua voz, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, firme-se sobre o seu Deus. Trevas, nesse versículo aqui, quer dizer, quando a lógica não explica aquilo que acontece na nossa vida. Muitas vezes, nós nos deparamos com algumas situações que parece que não faz sentido a nossa fé, não faz sentido a nossa esperança, e nem a convicção que temos de que Deus está no controle das coisas. Então, a lógica não explica. Por isto, Paulo escreveu que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Muitas vezes, nós não temos resposta no campo da lógica. Então,
é preciso que a nossa fé ela venha transcender, né? Transcender o campo da lógica. E nós cremos que Deus realmente está no controle. Então Jacó, ele experimentou uma falência aqui, né? Ele não aguentava mais aquela situação. Ele não aguentava mais. E aí ele quer ir embora. Então, vencidos os 14 anos, ele tem todo o direito realmente de ir embora. E por tudo que ele sofreu. Então nós não tiramos a razão de Jacó aqui. Porém, queridos, nós temos que entender que acima da lógica, acima da nossa razão, está a direção de Deus em nossa vida. Então, a nossa vida como servos e servas de Deus, ela não é uma vida comum. Por quê? Há uma ingerência divina em nossa vida. E muitas vezes, aquilo que nós entendemos como o fim, o caos, na verdade, pode ser aí o limiar de um período de vitória e de bênção. É o que aconteceu com Jacó. Por isso eu citei aquele pensamento no começo. A passividade divina, muitas vezes, ela pode ser imaginada até chegarmos ao nosso limite. Mas daí em diante, ele se manifesta. Vamos ver como aconteceu aqui. Jacó quer ir embora. E o Labão, desesperado, fala assim, não, Jacó, me diz quanto você quer ganhar. Eu faço qualquer acordo. E o Jacó, aqui no versículo 31 do capítulo 30, Jacó diz, o senhor não vai me dar nada, eu não quero nada. Mas de repente, queridos, o Jacó muda de ideia. E o versículo 31 ainda, né? Quando ele diz, o senhor não vai me dar nada, ou seja, eu não quero nada. Mas Jacó diz assim, olha, eu vou continuar a trabalhar com o senhor. Mas por que uma mudança brusca dessa? O Labão acha que ele sabe fazer amigo e influenciar pessoas. O Labão acha que é a sua habilidade, né? É a sua retórica que convenceu Jacó. Mas não é bem assim. Eu creio que nesse momento, Deus falou dentro de Jacó, não é hora de sair. Porque quando nós nos lembramos que o Jacó tem uma promessa de Deus, que recebeu de Deus antes de chegar na casa de Labão, Deus não prometeu a ele que iria abençoá-lo, que não o deixaria até cumprir na vida dele tudo que ele havia prometido. Então Jacó não pode sair por baixo da casa de Labão. Jacó não pode sair pelas portas do fundo. Ele tem que sair com honra. Então, muitas vezes, queridos, eu sei que se nós olharmos apenas para o contexto, a gente fica cheio de razão para tomar uma iniciativa que, na verdade, não deve ser tomada. Então, se nós cremos que Deus está no controle, nós temos que seguir o princípio de Lamentações de Jeremias 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem de Deus. Muitas vezes é preciso você suportar um pouquinho a adversidade, né? Para que possamos realmente, no tempo de Deus, receber a nossa vitória. E aí Jacó então, ele diz para Labão, olha, eu vou prosseguir cuidando do seu rebanho, mas vai ser assim, animais salpicados, listados e malhados serão meus. Animal de uma cor só é seu. E o Jacó, e o Labão, na hora, ele concorda com Jacó. Mas na verdade o Labão já está mentindo de novo. E o Jacó então, obviamente, acho que ele vai para casa, ele vai chamar os filhos, Naftali, Rúben, Judá, Simeão, Levi, para que venham, né? E vão fazer a divisão lá, vamos apartar os animais, e o Jacó vai então cuidar, vai separar os animais malhados e tal. Mas antes de Jacó fazer isto, o próprio Labão, ele pega os filhos que tem, e ele separa do rebanho tudo o que seria de Jacó. Então eu quero que você entenda, que quando Jacó vem para trabalhar o rebanho,
Não tem mais animais salpicados, listrados, malhados. Só tem os animais que, por uma lógica biológica, seria só de Labão. Os animais não possuem as características que poderiam gerar animais salpicados, malhados, como seria o salário de Jacó. Você percebe que o Labão criou, que é isso que eu chamo de falência induzida. É quando alguém cria uma situação para que você experimente o fracasso. Então Labão não quer o sucesso de Jacó. Não quer. E aí o que ocorre? Quando Jacó vem com os filhos para trabalhar o rebanho, ele percebe que ele foi ludibriado novamente. E aí é a hora de você se controlar, de você ver acima da manipulação humana o controle de Deus. Quando Jacó decidiu prosseguir cuidar o rebanho, quando Jacó resolveu prosseguir cuidando do rebanho de Labão, essa decisão não foi só de Jacó, foi Deus que o dirigiu, porque Deus quer honrá-lo. Então eu quero dizer a você o seguinte: até os 14 anos, Jacó trabalhou para Labão por força de contrato. Mas a partir dos 14 anos, Jacó trabalhou para Labão obedecendo a Deus. E ninguém que obedece a Deus é frustrado. Ninguém que procura honrar a Deus passa vergonha. E o Jacó, a convivência dele, ainda nesse lugar aqui, obedece a parâmetros espirituais. Então todos acham que o Jacó, ele aceita ser vítima, quando ele deveria reagir. Não. O Jacó prossegue. E tem mais uma coisa. Quando Jacó percebe que o rebanho foi mexido, o Jacó, ele nem abandona o rebanho e nem se levanta contra Labão. Por quê? Porque ele crê que Deus está no controle. Isso serve para mim e para você. Muitas vezes, nós somos vítimas de manipulação maldosa por parte de alguém. Às vezes você olha no seu contexto de vida e você se vê vítima de um complô, não é? De um conluio. Mas você tem que entender que se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus, o controle de Deus na tua vida te garante vitória. E o Jacó, então, ele continuou. Certamente que todos pensavam, vai trabalhar de graça. Mas não. O que ocorre aqui, no versículo 43, do capítulo 30, olha o que diz aqui. Cresceu o varão. Ninguém acreditava nisso. Cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e camelas. Se tornou um poderoso empresário. A bênção, a Bíblia diz, é a bênção do Senhor, né, que enriquece e não acrescenta dores. O servo e a serva de Deus não precisa de jeitinho, de caixa 2, nota fria, não precisa. Nós andando na presença do Senhor, nós temos a bênção do Senhor em tudo o que fazemos. E aí diz assim, no capítulo 31, primeiro Jacó não tinha nada, era considerado um coitado. Agora que tem, é considerado um ladrão. Porque as pessoas, às vezes, eles não admitem você prosperar, você crescer, mas se você tem a bênção de Deus, você tem vitória. E aqui no capítulo 31 começaram a dizer, Jacó tomou do nosso pai. Ele fez algumas coisas aí por baixo do pano, e do que é do nosso pai, ele fez toda a sua riqueza. Eles estão acusando Jacó. Nem todos aceitam a nossa vitória. E aí o Jacó percebeu que o rosto de Labão também já não era o mesmo para com ele. Estava um clima ruim. E passados então esses últimos 6 anos, Jacó ficou 20 anos na casa de Labão. Durante 14 anos trabalhou por força de contrato e os últimos 6 anos ele trabalhou por obediência a Deus.
E eu quero te dizer, toda a riqueza de Jacó foi levantada nos últimos 6 anos, em que ele ficou lá por obedecer a Deus. E quando se completou, então, 20 anos, aqui no capítulo 31, versículo 3, Deus deu o sinal verde para Jacó voltar. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Você percebe? Nós não devemos nos deslocar de qualquer maneira. Há um pensamento que eu escrevi dentro dessa perspectiva. O fiel não anda por força de circunstância, mas ele anda na direção de Deus. Ou seja, nós não reagimos só por pressão de circunstância. A gente reage na direção de Deus. E o Jacó, ele aguentou um pouquinho mais esses 6 anos aqui, mas de repente Deus falou assim: agora, Jacó, que eu cumpri o que eu te prometi antes de você chegar aqui você não tinha nada. Hoje você é um homem abençoado, agora você pode voltar. E ele vai sair por cima. Aí ele vai contar para suas esposas, Raquel e Leia, um mistério. Lembra que quando ele foi trabalhar o rebanho de Labão agora, nos últimos 6 anos, o Labão tirou do rebanho tudo que seria dele, e de repente o Jacó descascou umas varas, fez umas riscas e colocou onde o rebanho vinha beber água. Por que ele fez isso? É porque ele teve uma visão. Então nós vamos ver agora por que ele prosperou. Aqui no capítulo 31, versículo 9, Jacó diz para suas esposas assim: Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem dificuldade de tirar de alguém e dar para outro. Deus faz isso. Muitas vezes, Deus tira de alguém e dá para outra pessoa que lhe agrada. E aí, Jacó conta então o mistério. Por que ele riscou aquelas varas? Coitado, ele achou que ele tinha que riscar as varas, mas na verdade, nós vamos ver aqui a razão do seu sucesso. Versículo 10, do capítulo 31. No tempo em que o rebanho concebia, estava cruzando para procriar, Jacó teve um sonho. E nesse sonho, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: levanta os teus olhos e vê. O que é que Jacó viu? Versículo 12 aqui do capítulo 31. Vê que os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Preste atenção. O rebanho que o Jacó foi cuidar, a maioria era de uma cor só. Mas por que começou a nascer tantos filhotes, malhados, salpicados, listrados? É porque houve uma alteração genética. o Jacó não ia entender, E de Deus falar com ele em código genético, DNA, alteração genética, o Jacó não ia entender. Mas o Deus, que é Deus também da biologia, ele alterou no útero dos animais o filhote que ia nascer. Eu quero que você entenda isso. Deus mexeu no DNA destes animais para que eles nascessem favorecendo Jacó. O que é isso, queridos? Deus sabe produzir resultados a nosso favor. Ainda que trabalhem, desejem a nossa falência, Deus zela pela nossa vitória. Podemos orar? Querido e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, porque aprendemos na Tua palavra o controle absoluto, indiscutível, que o Senhor tem sobre todas as coisas. Querido e eterno Deus, nós queremos estar na Tua presença, sermos fiéis aos Teus princípios, crendo, Senhor, ainda que haja, ó Deus, adversidades, mas nós cremos que o Senhor nos leva à vitória quando humildemente
permanecemos na tua presença. Assim, Pai, como a tua palavra diz, nós entregamos a ti os nossos caminhos, crendo que o Senhor tudo fará. Peço a tua bênção sobre todos aqueles que têm nos acompanhado nesta reflexão. Ajuda-nos a confiar inteiramente em ti, Senhor, sabendo que de ti procede a nossa vitória. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus.